Tá bom, estamos sendo gravados. Então, primeiramente, quero agradecer a Pietro pelo convite. Acho Eu, que é uma ideia interessante e estou contente por poder tentar contribuir para vocês alguma coisa, passar algumas ideias, talvez. Agora, eu vou compartilhar minha tela. Então, aí desligo então a câmera. Então, vou usar uma lousa, digamos, vou fazer notas, como faço nas aulas. E deixa eu ver se eu consigo ampliar isso. Então, o meu tema será ações parciais. O que são ações parciais? Vou começar com definição, mas eu já vou dizer que esse o conceito surgiu em várias áreas independentemente, só que sem esse nome, né? Com esse nome também surgiu para coisas similares, mas no sentido que eu vou falar, surgiu em teoria de sextila álgebras. Mas, enfim, vamos dar uma definição geral, seja G é um grupo e A, bom, deixa eu melhor dizer X, um conjunto, uma ação parcial de GMX, consiste de bijeções parciais, bijeções entre subconjuntos. Aí vem a notação como denotar o domínio e a imagem. Tais que, bom, a ideia é que essas bijeções devem, de alguma maneira, respeitar, estar relacionadas à operação de grupo, né? Então, em primeiro lugar, a bijeção trivial deve ser idêntica no X. E, em segundo lugar, eu vou formar uma coisa que explico em seguida. A composição, aí a questão, o que é isso? É uma restrição da bijeção θGH. Então, a cada elemento do grupo temos relacionado a uma bijeção entre subconjuntos e esse, esse item 2 significa exatamente o seguinte: se θH é aplicável a um certo x pequeno, ou seja, x está no domínio de θH, e θG é aplicável a θHx, então o θGH também deve ser aplicável ao x, e o resultado tem que ser o mesmo. Bom, então eu vou falar sobre exemplos, mas
Onde surgiu esse conceito, além de... Por que surgiu em álgebras? Em álgebras, em primeiro lugar, surgiu o que a gente chama ação parcial de um grupo numa álgebra. Mas foi definido também esse caso abstrato, né, por Rui Exel. Então, vocês podem olhar... tem um livro de Rui Exel dedicado às suas parciais, mas também ele publicou várias coisas importantes num trabalho de 98 no Proceedings of AMS. Em particular, essa definição também foi dada lá. Antes disso, foi dada numa C-estrela álgebra, digamos. Conceitos relacionados... tem um conceito relacionado a quem... Talvez alguém de vocês sabe que existem o que se chama ações locais, ou melhor dizer, grupos de transformações locais em geometria diferencial. Isso é um conceito próximo, mas não é exatamente uma ação parcial. Uma ação parcial seria, se for em geometria, seria algo um pouquinho mais restrito. Numa ação local, numa ação local, qual é a diferença? Se existe essa composta que eu falei, existe θhx, existe essa composta, θg é aplicável, θhx, e além disso, se existe também θghx, então são iguais. É um conceito similar, mas diferente. Mas nesse contexto de como está definido para conjuntos agora, onde mais isso surgiu em matemática? Surgiu sem nenhum nome em teoria de semigrupos inversos, como um ingrediente estrutural, aliás, importante, mas não é que foi um estudo sistemático de ações parciais, só surgiu como um ingrediente, mas ingrediente importante. Eu vou dar exemplos, podemos detectar ações parciais em várias situações, mas recentemente eu fiquei sabendo que, nesse sentido, na verdade, o conceito foi considerado em geometria diferencial. E isto, deixa eu confirmar, isso foi no trabalho de... Então, ações parciais sob o nome ações locais, deixa eu colocar em inglês, maximum local transformation groups, então foi começado por Richard Pal, não sei exatamente a pronúncia, assim que se escreve o nome, e num memoir publicado em Memoirs de AMS, de 1957, bem antigo. Tá? Então foi considerado uma forma importante. Então a gente está... Agora vamos ver exemplos.
Vamos tomar uma matriz 2x2 inversível. Sobre os complexos GL2C significa o conjunto de todas as matrizes inversíveis, seja o grupo geral linear de matriz 2x2. E a cada matriz vamos associar uma transversal de Möbius. Isso é uma matriz G, ok? O que faz a transformação de Möbius? Ela manda um complexo em AZ mais B sobre C, Z mais D, desde que Z não é igual a menos D sobre C. Então, se C não for nulo, essa transformação não está definida para todos os complexos. Pode-se verificar facilmente, bom, quer dizer, algumas continhas, nada de difícil. De fato, se a gente toma a matriz central escalar, ela vai atuar trivialmente. Então, é interessante cortar pelo centro, pelas matrizes inversíveis escalares, e esse grupo quociente é chamado grupo projetivo linear, né? Vamos dizer, induz uma ação parcial no grupo PGL2C. Então, relembrando a definição, isso é o grupo quociente de GL2C pelo centro. Digamos, o centro desse grupo consiste de matrizes inversíveis escalares. Sobre os complexos. Na realidade, se acrescentar um ponto no infinito, então esse grupo ele atua parcialmente sobre os complexos, mas atua globalmente sobre a esfera de Riemann. Bom, então aí já surge um problema importante. Será que a gente pode globalizar ações parciais? Então, esse exemplo já fala sobre problema de globalização. De ações parciais. Aí, os primeiros resultados foram publicados por Fernando Abadie. Na realidade, agora ficamos sabendo que para esses Maximum Local Transformations Group, Palais também considerou globalização, mas de uma maneira diferente que Fernando Abadie e outros que estamos fazendo alguns resultados. Mas, então, ele fez doutoramento aqui no IME, ele é de Uruguai, Fernando, né? Fez doutoramento sob orientação de Louis Excel, e de fato eu fui professor dele num curso de tópicos de álgebra, do Fernando. Foi um excelente aluno, eu fiz uma excelente tese, e na tese dele em particular ele estudou ações parciais sobre C estrelado, sobre grupos topológicos, sobre espaços topológicos, de grupos topológicos sobre espaços topológicos, e em particular para ações parciais sobre espaços topológicos, ele também deu digamos, teorema de globalização.
Então, sobre conjuntos, uma ação parcial é sempre globalizável. E o que é globalização? É colocar o nosso conjunto dentro de um conjunto maior, de tal forma que o grupo atua sobre o conjunto maior e a ação parcial inicial pode ser vista como uma restrição da ação global. Então, existe a definição como restringir uma ação global num conjunto sobre um subconjunto. E isso resulta, em geral, numa ação parcial, a menos que o subconjunto seja invariante. Aí vamos ter, no caso de invariância, vamos ter também uma ação parcial sobre subconjunto. Perdão, a ação global, a ação usual sobre subconjunto. Mas se o subconjunto não for invariante, a ação será parcial. Aí, incentivado por isso, foram feitos outros estudos. Eu participei também de alguns estudos, inclusive com o Rui Excel e com outros, e temos resultados de globalização em vários contextos, inclusive sobre ações parciais de grupos em álgebras. Agora, quando temos alguma estrutura no conjunto, a gente coloca condições adicionais sobre os θ e sobre os domínios, né? Depois eu menciono isso. Mas, continuando com exemplos, isso foi um exemplo acima, isso já está tocando um assunto que é uma linha de pesquisa, estudo de globalizações de ações parciais. Agora, outro exemplo, qualquer fluxo. Pode ser um fluxo de campo vetorial numa variedade, ou qualquer fluxo que vocês podem imaginar. Por exemplo, o vento soprando em São Paulo. Isso será a ação parcial dos números reais por meio de passagem de tempo. Tome uma partícula, estamos, digamos, em São Paulo. Vento soprando. Toma uma partícula, espera alguns segundos. E suponha que a partícula continua em São Paulo. Espera mais um pouco. E suponha que depois de outros 5 segundos a partícula permanece em São Paulo. Então, a gente aplicou uma ação do número 3 e chegou de um ponto ao próximo ponto. Aí depois aplicou o número 5 e chegou a uma terceira posição. Mas o resultado será mesmo se a gente esperar 8 segundos. Isso quer dizer, a composição de θ3 com θ5 dá o mesmo resultado que é a composição de 3 mais 5. E, de fato, se essa composição existe, a gente assumiu que existe, a gente esperou 3 segundos e a partícula continua em São Paulo. Esperou outros 5 segundos e a partícula, de novo, continua em São Paulo. Então, isso já garante que, se esperar 8 segundos, a partícula vai estar em São Paulo e o resultado será o mesmo. Então, isso é uma ação parcial. Qualquer tipo de fluxo é uma ação parcial dos números reais. Bom, então, esses foram exemplos, digamos, mas a gente pode ter exemplos mais sofisticados. Com relação a exemplos, digamos, um pouquinho mais avançados, e temos um trabalho com o Rui Excel, em que associamos um subshift, que é o objeto principal do estudo de dinâmica simbólica, o subshift. Associamos uma álgebra, tanto álgebra abstrata como sobre corpo de característica zero, como uma C-estrela álgebra. E o que foi publicado é o caso de C-estrela álgebra. Eu não sei até que ponto que eu devo falar o que é uma C-estrela álgebra, mas eu falo só brevemente.
Já que estou falando porque esse assunto surgiu nessa área, né? Então, vamos falar um pouquinho. Uma célula álgebra é uma álgebra de Banach. Teria que dizer o que é uma álgebra de Banach, né? Com evolução estrela, tal que vale o seguinte axioma. Então, se alguém sabe o que é álgebra de Banach com evolução, já vai saber o que é uma estrela álgebra, mas isso talvez não devemos esperar. O que é uma álgebra de Banach? Uma álgebra de Banach, bom, como o nome diz, deve ser um espaço de Banach, mas na verdade é uma álgebra normada completa. E o que é uma álgebra normada? É uma álgebra sobre os complexos. Bom, deixa eu não escrever o que é uma álgebra, só dizer, tá bom? Isso já é um assunto mais básico, né? O que é uma álgebra? Então, é um anel, que é também um espaço vetorial sobre os complexos, e as operações do espaço vetorial estão condizentes com operações do anel. Em particular, quando multiplicamos uma escalar por produto de elementos de anel, esse escalar pode multiplicar cada um dos fatores e coisas do gênero. Bom, então uma álgebra com norma, então a cada elemento A, uma álgebra normada A, ok? Associamos um número real, que norma já todo mundo sabe, mas no caso de álgebras, tem mais uma coisa além do espaço normado, né? Então, primeiro, que é positiva e não degenerada. Isso já estou exagerando talvez com detalhes, mas não custa de dizer. Então, temos a desigualdade triangular, que acho que vocês sabem, mas temos uma outra desigualdade triangular para produto. Isso é coisa nova com relação aos espaços normados, né? Ou seja, a multiplicação também está envolvida. E o que é uma involução? Involução, podemos falar em teoria de anéis, tem um conceito, e em teoria de sexta álgebra é similar, em álgebra de Banach é similar, com um detalhe. Então, se for teoria de anéis, então eu diria que é um anti-automorfismo de ordem 2. Ou seja, isomorfismo da álgebra em si, que respeita a adição e anti-respeita a multiplicação. Ela é anti-comutativa, digamos. Eu já vou dizer aqui isso. E se aplicar duas vezes, então, a aplicação da identidade. Mas no nosso caso, no caso de álgebras normadas, é similar, mas com detalhes. Então, você tem uma aplicação de A para A, bijetora, a tal que ela respeita a adição,
No caso de teoria de anéis, se tomamos uma álgebra sobre um corpo qualquer, aí seria linear. Mas aqui temos linearidade conjugada. E no caso de produto, então, anti-homomorfismo, digamos, anti-isomorfismo, tem ordem 2, ou seja, aplicando duas vezes dá o mesmo elemento, e isso é uma involução numa álgebra normada e numa álgebra de Banach em particular. Uma álgebra de Banach é uma álgebra normada completa. Bom, eu acho que deve ser suficiente sobre isso. Exemplos de sexta álgebras, só brevemente, então, todos os operadores limitados, que é a mesma coisa que contínuas num espaço de Hilbert. A gente tem adição, multiplicação pela composição, e estrela é pelo adjunto, operador adjunto usual que está fornecido pela análise funcional, digamos assim, em particular pelo teorema de representação de Ries. E a norma do operador, provavelmente quem estudou análise funcional deve lembrar, é a norma do supremo, uma das definições equivalentes. Essa. Mas tem outras definições equivalentes. Outro exemplo de uma sexta álgebra importantíssimo é eu talvez não vou entrar em definições porque o tempo não permite falar tanto. Todas essas funções contínuas que se anulam no infinito, onde x é um espaço localmente compacto, Hausdorff. Na verdade, como um dos alunos meus no meu curso observou que não precisa assumir que x seja nem Hausdorff, nem localmente compacto, pode ser espaço, mas no fundo isso que interessa, esse caso, Hausdorff localmente compacto. E aqui temos o produto de funções. O que significa uma função que se anula no infinito? Bom, com um pouco de imaginação, se fossem reais, cálculo 1, então os limites no infinito seriam ambos nulos, não? Mas tem uma definição melhor, digamos. Para cada epsilon existe um compacto, tal que fora do compacto o módulo da função é menor que epsilon. Bom, temos uma norma, que é a norma de supremo. Bom, isso só. Bom, e estrela, aqui dado pela conjugação complexa. Então, num trabalho a gente definiu, construiu álgebras relacionadas a um subshift. Isso vai dar um exemplo de ação parcial num subshift, ok? Então, isso também é exemplo. Mas também fala um pouco sobre pesquisa, né? Mas antes disso, eu talvez falaria uma coisa, outro exemplo, um exemplo relacionado, então, é como definir uma ação parcial de um grupo livre num conjunto. O que é grupo livre? Num certo alfabeto, digamos, lambda. Ou seja, lambda é um conjunto. Por que alfabeto? Porque vamos falar sobre palavras. Grupo livre alfabeto.
O grupo livre consiste de todas as palavras, todas palavras finitas, em A, ou inverso de A, onde A percorre o alfabeto. Então, tomamos as letras do alfabeto e também os símbolos que representam, escritos como A menos 1. Esses são os simbolismos, símbolos, ou, digamos, alfabeto estendido. Com relação a seguinte, se A segue por A menos 1, ou A menos 1 segue por A, então isso vai dar palavra vazia. Então, palavra vazia também faz parte do grupo livre, perdão. Por exemplo, se vocês têm uma palavra A, B, B menos 1, C, isso será igual a C. E a operação é concatenação. Você escreve uma palavra atrás da outra. Então, se vocês têm G, A, B, C menos 1 e H, digamos, C, B, A, então o produto será concatenar essas palavras, mas como temos aqui essa regra que C menos 1 C é palavra vazia, então vai ficar aqui. E isso será a forma reduzida. Então, aí se sabe que qualquer elemento do grupo livre possui uma forma reduzida, única. E como construir... na realidade, grupos livres que surgem bastante em teoria de C estrela álgebras, ações parciais de grupos livres. E qual é o objetivo, por que foi introduzido o conceito de ação parcial em C estrela álgebras? Existe uma construção importante, que é o produto cruzado de uma C estrela álgebra por ação de um grupo. E isso foi generalizado para produtos cruzados por ações parciais. Então, justamente a razão pela qual foi introduzido esse conceito é dar uma construção mais geral que pode incluir álgebras, exemplos de álgebras importantes, que não se encaixam em produtos cruzados clássicos, mas se encaixam podem ser descritos como produtos cruzados mais gerais. Isso permite estudar essas álgebras, seus ideais, suas representações e outras coisas, do ponto de vista dessa construção. Então, essa foi a razão. E nesses exemplos e aplicações, várias classes de álgebras foram representadas como produtos cruzados, parciais, e o grupo livre surge muitas vezes. Então, o grupo livre, e também esse grupo livre tem importância para o nosso trabalho com o Rui. Então, para falar sobre como construir ação parcial de grupo livre, a gente vai falar primeiro sobre bijeções parciais. E a bijeção parcial é bijeção entre subconjuntos, como foi no início da nossa definição. Na definição inicial. Então, a ação parcial consiste de bijeções entre subconjuntos. Uma bijeção entre subconjuntos é chamada bijeção parcial. Mas bijeções parciais têm um papel importante em matemática, em particular em teoria de semigrupos. E o conjunto de todas as bijeções parciais de X, de um conjunto X, é um semigrupo chamado semigrupo inverso simétrico. Semigrupo inverso simétrico.
E a operação, então, o que é semigrupo? Semigrupo é um conjunto no qual temos uma operação de multiplicação, aí pode chamar de multiplicação se quiser, uma operação que é associativa. Okay? Quando existe elemento neutro dessa operação, então temos um monoide. Esse será um monoide. Então, qual será a operação aqui? Se temos duas bijetoções parciais, a gente define, digamos, f e g, a gente define a composta, a operação, a composta, é aquela composta que estava lá, essencialmente, bom, exatamente aquela, só que eu estou colocando agora nesse contexto. Define no maior domínio possível, e para achar o maior domínio possível, toma a imagem de f e o domínio de g, então f vai assim e g vai assim, e manda de volta. Então, o domínio está composta primeiro f, depois g, será f menos 1 da interseção da imagem range, deixa-me falar em inglês, f e domínio de g. Então, vai mandar de volta, vai ser aqui, e a imagem, então, será a imagem daquela interseção. E com isso temos um semigrupo extremamente importante, e um semigrupo inverso. O que é um semigrupo inverso? Então, é um semigrupo S, tal que para todo S existe um único S, deixa eu chamar estrela, mas às vezes colocamos simplesmente S menos 1, S elevado a menos 1 como inverso. É inverso como o inverso de uma bijeção parcial. Tal que S estrela, S igual S, e S estrela, S estrela igual S estrela. Então, eu teria semigrupos inversos, esse semigrupo como o grupo simétrico para a teoria de grupos finitos, digamos, ou para a teoria de grupos. Todo grupo pode ser visto como subgrupo do grupo simétrico. Analogamente, todo semigrupo inverso pode ser visto como subsemigrupo do semigrupo inverso simétrico, aquele Ix que colocamos acima. Então, como definir uma ação parcial de grupo livre? Seja f lambda, onde lambda pergunta, algum conjunto de índices, uma família de bijeções parciais. De um conjunto X. De um conjunto X. Aí, por meio dessas bijeções parciais, a gente pode definir uma ação parcial de um grupo livre. Então, digamos, o θ lambda. Então, vamos tomar o grupo livre no mesmo alfabeto lambda, ou seja, são palavras finitas envolvendo letras e inversos das letras, com aquela redução, A inverso igual a palavra vazia, né? E A inverso A também palavra vazia. Como vamos definir uma ação parcial? A gente vai definir θ lambda. Isso em particular, as letras também são elementos do grupo livre, ok? Cada letra é elemento. Então, vamos começar com letras. Então, isso será f lambda. E o que será θ lambda inverso? Os inversos das letras também estão no grupo. Será simplesmente a abjeção inversa. E se for qualquer elemento do grupo, o que a gente vai fazer? Dado qualquer elemento, bom,
podemos denotar as letras assim. Seja G, x1, xn, onde xi pertence a ou lambda ou lambda, os inversos, ok? São só ou letras ou inversos das letras. E assume que isso é reduzida. Ou seja, não tem esses cancelamentos a menos 1 e tal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir θg como a composta de bijestões parciais. Cada θxi ou f lambda ou f inverso de lambda. Ou f inverso de f lambda. Aí, proposição. Θ é uma ação parcial. De f em x. Como a gente usou isso? Eu vou só poder falar muito pouquinho, porque o trabalho é bastante técnico e, de fato, longo. E publicado em 2017 no Journal of Functional Analysis. Só para indicar um pouquinho. Então, o que é um subshift? Subshift são objetos principais do estudo de dinâmica simbólica. Seja lambda um alfabeto finito, ou seja, um conjunto finito, e então a gente vai considerar duas coisas aqui: o lambda estrela, o monoide livre, em lambda, o que é monoide livre? No grupo livre a gente toma todas essas palavras usando letras do alfabeto e seus inversos. No semigrupo livre ou monoide livre, nesse caso será monoide, que é semigrupo com um elemento neutro, somente letras do alfabeto, sem inversos. Todas as palavras finitas no alfabeto lambda, incluindo palavra vazia. Ok? Para ter elemento neutro. E outra coisa importante aqui é todas as palavras infinitas, ou sequências infinitas. Talvez não quero colocar vírgula. Não quero colocar vírgula. Todas essas palavras infinitas. Ou seja, palavras infinitas para a direita, sequências, né? No alfabeto lambda. Ok? Agora, tem uma operação shift. Isso já é o full shift, essas palavras. O operador shift, ele vai apagar a primeira letra. Apagar a primeira letra. E, bom, o que é subshift? Aí, nesse espaço lambda n de palavras infinitas, a gente toma uma topologia. Qual? No lambda, que é um conjunto finito, tomamos topologia discreta. Ok? E no lambda n, a gente toma topologia de produto. Pela
teorema de Tikhonov, isso será um compacto. É um espaço Hausdorff compacto. E um subshift, e pode-se provar facilmente que esse é contínuo. Esse shift é uma aplicação contínua. E um subshift é um subconjunto fechado, S invariante de X. Perdão, um subconjunto S invariante X de lambda N. Tá? Pietro, qual é o tempo que eu tenho para falar? Professor, quanto o senhor quiser. Então, pode ficar à vontade. Democracia total, mas eu vou tentar não exagerar. Tranquilo, professor. Exemplo super importante. Seja F um subconjunto de palavras finitas. Aí, subconjunto, considere o XF de todas essas palavras o conjunto de todas essas palavras infinitas tal que nenhuma palavra de F ocorre em todas as palavras, digamos, x pequeno, tal que x pequeno é uma sequência infinita, né? Nenhuma palavra de F ocorre em x como um segmento contínuo, quer dizer, uma subpalavra, né? Exemplo. Então, eu vou colocar uma única palavra em inglês, war. Essas palavras são chamadas proibidas, digamos, F. Essas não podem ocorrer, ok? Então, how are you? Não pode ser, porque aparece war. Vamos ao português. Aqui em português alguma palavra. Alho. Suponha que alguém não gosta de alho. Alguém não gosta de alho e proibiu a palavra alho. Então, galho não pode ser. Não está no subshift. Atalho também não. Bom, de qualquer forma, F é um subshift. Isso pode verificar, não é complicado. E qualquer subshift é dessa forma, proposição. No teorema, talvez. XF é um subshift e qualquer subshift é dessa forma. Bom, é rotina verificar que é fechado e que esse invariante é óbvio. Se não tinha palavra proibida na sequência, então se apagar a primeira letra não pode surgir palavra proibida também.
subpalavra proibida. Então é esse invariante e pode verificar também que é fechado. Então, o que a gente fez? Esse S, ele apaga a primeira letra. Entre subshift e esse F é finito, deixa só, não custa. Se F é finito, então XF é chamado do tipo finito. Deixa também dar um exemplo de verdade, digamos, essas vor e alho, isso quer dizer, vocês não encontram em dinâmica simbólica, nem alho, nem vor, mas eu acho. Mas se vocês têm um grafo, vamos falar de o shift de tipo finito tem uma teoria muito avançada. Eu estou no nível das definições, não sou especialista em dinâmica simbólica, então, mas enfim. Então, tome um grafo finito e, digamos, pode denotar ou vértices ou arestas por com símbolos. Por exemplo. Aí vai andando. O alfabeto será esses nomes das arestas. E vai andando pelo grafo. E vai formar, fazer um caminho, e vai formar uma sequência sem fim. Vai andar sem fim, sem parar. Então, vai formar uma sequência finita e pode verificar que isso é um subshift. É um subshift do tipo finito. Falando sobre grafos, deixa eu dar um exemplo de um subshift que não é do tipo finito. Even shift, even par, do número par. Aí também, isso é chamado um shift sófico, mas eu não quero entrar em definições. 0. Isso é 1. Isso também é 1. Aí a gente pode permitir, agora vamos ter um grafo onde arestas têm nomes, mas nomes podem se repetir. Aí vai andando. O que não pode ocorrer aqui? Um número ímpar de uns entre dois zeros. Palavras do tipo são proibidas. São palavrões. Ok? Isso é even shift. Ele não é do tipo finito. Isso se sabe da teoria. Bom, o que é? Deixa eu tentar concluir para não abusar. Mas eu quero um exemplo, então, de ação parcial de grupo livre. A gente está preparado. Agora está preparado para esse exemplo. Seja X um subshift qualquer. Qualquer. Considere num alfabeto finito, lambda. Tome o grupo livre nesse alfabeto. Para cada letra, vamos definir a seguinte objeção parcial.
Então, o que θA vai querer? Vou definir não muito formalmente. O θA quer colocar, vai colocar quando vai poder. O símbolo A como primeira letra na palavra. Mas às vezes ele não pode porque vai criar palavrão. Então, mais formalmente, o θA vai sair do que se chama follower set e chegar no que caso de um cilindro, digamos, mas não quero entrar em. Mas o que é FA? O que aconteceu? Ah, não. FA consiste de duas palavras do seu shift, tal que A pode ser colocado sem criar palavrão. Ou seja, AX também está no shift. O que é ZA? ZA consiste daquelas palavras que começam com A. Então, o θA, ele colocou a palavra A no início, com a primeira letra. Então, suponha que ele pode fazer isso. Então, o elemento X está em FA. Aí vamos obter um outro elemento que vai começar com A. Então, isso é uma abjeção parcial no conjunto. E, então, pelo que sabemos, existe uma única ação parcial do que foi mencionado, né? Do grupo livre MX, que vale correspondente. Estou chegando a 1h e eu quero colocar um ponto, mas isso é um exemplo. O resto eu não vou escrever, só falar, ok? Só para arredondar um pouquinho o que tem nesse trabalho. E, bom, digamos, é um dos diversos, a gente tem muitos trabalhos sobre ações parciais já. Eu tenho um survey publicado na revista de São Paulo, e alguns anos atrás, ela não é fácil de ler, esse survey, não é fácil de ler, porque está muito técnico e não tem demonstrações nem nada, só está indicando o que. Mas dá uma olhada, talvez. Mas o Rui Exel tem um livro. Ele também não fala sobre todo, não, só sobre mais focado para. Tem parte algébrica, mas ela serve a teoria de C-estrela álgebra. Mas nesse trabalho, o que a gente está falando? A gente, tomando essa ação parcial, a gente usa ela para definir operadores lineares, operadores limitados, num espaço de Hilbert, e geramos uma C-estrela álgebra. Também podemos fazer isso puramente algebraicamente, tomando um corpo de característica zero. Característica zero a gente precisa para algumas coisinhas lá. E definir operadores lineares num espaço vetorial e tal. E definir uma álgebra. Acontece que a C-estrela álgebra que a gente constrói dessa forma, ela tem a estrutura de um produto cruzado parcial. Okay? Eu não defini isso para vocês, mas e além disso, ela é isomorfa, uma álgebra já estudada antes por vários autores, e a gente chamou ela de Carlsen Matsumoto. Mas esses autores definiram álgebras relacionadas a subshift, de fato mais que uma álgebra foi definida. A essa que a gente interessante para a gente foi definida, mas por relações e por geradores de relações, e aquela abordagem é menos conveniente, digamos. Para essa,
que a gente fez, a gente tem teoria de ações parciais e uma teoria relacionada a representações parciais, e já tem ferramentas, em particular a gente provou resultados novos sobre essa álgebra. Bom, mas isso digamos, no sentido que existem classes de C-estreladas que podem ser descritas como produtos cruzados. O que é um produto cruzado? Eu já acho que ultrapassar 1 hora já não seria razoável, então não vou definir, mas existem aplicações em álgebra também. Existem álgebras de caminhos de Leavitt, que são bastante estudadas, e elas também podem ser vistas como produtos cruzados para ações parciais. Existem álgebras importantes como álgebras de Steinberg, relacionadas a um grupoide amplo. Aqui não é álgebra pura, a construção é álgebra, uma álgebra, não é sexta-álgebra. Existem sexta-álgebras também, mas álgebras distintas são álgebras relacionadas a um grupoide topológico. E também foi mostrado que são produtos cruzados parciais. Existem aplicações em teoria de semigrupos. Aí especialistas em semigrupos têm trabalhos sobre isso. Eu participei de um trabalho que é sobre uma classe de semigrupos mais geral, são chamados restriction semigroups. Eles generalizam semigrupos inversos, e aí temos aplicações estruturais. Outras linhas é o estudo de produtos cruzados parciais, são em álgebra, em teoria de anéis, estudam, porque esses produtos cruzados são anéis, são álgebras, então estudam propriedades e tal, tem muitos trabalhos sobre isso. Temos teoria de Galois, de ações parciais de grupos sobre anéis comutativos. Temos teoria de repressões parciais, não define, mas está relacionado. Temos repressões parciais projetivas. Temos duas teorias cohomológicas relacionadas a ações. Uma relacionada a ações parciais, outra relacionada a representações parciais. Aquela que é relacionada a ações parciais, eu só digo brevemente o seguinte: quem já estudou álgebra homológica, então, digamos, com homologia de grupos, ou homologia de grupos está relacionada a módulos sobre o grupo, né? Isso é um grupo atua sobre um grupo abeliano, né? E nossa, digamos, teoria é um grupo atua parcialmente sobre semigrupo abeliano. E aí tem uma teoria. Existem generalizações, então existem muitos trabalhos sobre ações mais, digamos, de objetos que são mais gerais que grupos. Por exemplo, ações parciais de grupoides, ações parciais de semigrupos, ações parciais de grupoides, ações parciais de álgebras de Hopf. Dado uma ação usual de grupo sobre uma álgebra, a gente pode definir uma ação da álgebra de grupo, para quem sabe o que é álgebra de grupo. A álgebra de grupo é uma álgebra de Hopf. Existem muitos trabalhos interessantes sobre ações parciais de álgebras de Hopf. E, na realidade, a teoria é rica lá, bastante rica. Temos colegas no Brasil, e não só no Brasil, pesquisando isso. Eu participei de 2 trabalhos sobre álgebras de Hopf. Então, temos várias linhas, e a ação parcial é uma coisa que pode surgir em qualquer área, no princípio. E por essa razão, essa pesquisa às vezes, teoria de anéis, às vezes, teoria de representações, às vezes, álgebra homológica, às vezes, está baseada em teoria de semigrupos. Então, a gente se mete em várias áreas e, digamos, eu procuro trabalhar com alguém que sabe bem aquela área, né? Então, estou aprendendo, mas é interessante, porque vocês não ficam numa área só, vocês podem variar. Então, eu acho que eu devo já terminar, porque eu ultrapassei bastante, e agradeço a sua atenção. Espero que, de alguma maneira, eu consegui falar pelo menos alguma coisa para vocês, dar alguma ideia sobre algumas linhas de pesquisa. Obrigado. Muito obrigado, professor. Tá sentado não.
Gostaria muito de agradecer ao senhor pela ótima palestra que o senhor deu para a gente e por toda a disponibilidade que você teve de encontrar uma data para apresentar para a gente. E eu sei que esse final de semestre vai ser difícil, então eu gostaria de agradecer muito o senhor. Gostaria de agradecer também todo mundo que participou hoje. Esse era o último seminário do A5 nesse semestre. Semestre que vem vai ter mais. Mas agora eu gostaria de abrir para perguntas. Tem alguma pergunta? Vou parar, então, compartilhamento aí. Deixa eu ver o chat. Estou. Professor, você tinha falado, acho que de livro do Rui Excel, né? Alguma coisa que dá para encontrar na página dele ou é... Dá para encontrar, sim. Sério? Você entra na Universidade Federal de Santa Catarina. Se você colocar Excel no Google, já vai sair. Qualquer coisa pode me mandar e-mail que eu te mando o arquivo. Ok, desculpa, é de ações parciais ou é algo... Partial Actions and Fell Bundles. Ah, tá bom, obrigada. Ações parciais e fibrados de Fell. Fibrados de Fell é uma construção mais geral que serve, digamos, para os cruzados parciais, digamos, grosso modo dizendo, no contexto essencial mesmo. Certo. Estou olhando aqui para no chat se tem alguma pergunta. Bom, fizeram a pergunta de onde está o livro. Acho que o Arthur comentou que ele gostou bastante do seminário. Várias definições foram especialmente boas para poder acompanhar com mais facilidade. Já que sei muito pouco sobre o assunto. Muito obrigado. Foi um pouco bagunçado também, mas meio improvisado, mas enfim. Já achou alguém? Ótimo. Muitíssimo obrigado, professor. Foi muito legal mesmo. É realmente legal, né? São legais essas áreas que tem, que vivem em muitos lugares. Pietro, sabe que o primeiro artigo que eu escrevi esse tema foi com seu pai. Pois é, não sabia. Eu trabalho com Rui Excel e Paulo Piccioni. Legal. Foi bacana, a gente viajou para Florianópolis visitar Rui, passamos um final de semana excelente lá. Mas não, o trabalho não foi no final de semana, mas incluímos o final de semana lá. Acho que meu pai nunca me levou para Florianópolis, então vou cobrar dele. Cobra. Mas nunca me levou. Mas você não tinha nascido ainda quando ele foi. Certo. Isso foi antes do seu nascimento. Certo, então acho que... Foi, acho que em 1998, se não me engano. Ou 97, por aí. Certo, eu nasci em 99. Mas... Vai na gravação, acho, né? eu acho que sim. Tem mais alguma pergunta? Acho que eu vou encerrar a gravação, então. Mas muito legal mesmo, professor. Eu acho muito legal essas áreas que tem contato